Bom, dando continuidade aí na parte de simulação, como eu já tinha falado, vamos ver os test bench, ou seja, é uma outra forma de simular, é uma forma mais poderosa. Como eu falei, a anterior é uma forma simplificada, ela é simples para simulações menores, mas vamos aprender aí os test bench. Bom, como que eu valido meu projeto, né? Saber se ele está de acordo com aquilo que eu planejei. A gente tem que simular. Se a gente não simular, a gente não vai fazer a verificação do nosso projeto. E então a gente vai simular as condições reais que eu penso que ocorreria para verificar como que o circuito vai estar sintetizado. Se o circuito sintetizado ele vai estar se comportando daquela forma mesmo esperada. O que são test bench? São testes, são códigos aí implementados para a gente fazer a simulação. No caso aí, os testes bench, eles são utilizados aí o próprio código Verilog na sua construção. Então, uma vantagem de usar o Verilog é que, além da estrutura sintetizável que a gente já estudou, a gente pode usar alguns recursos aí não sintetizáveis em hardware que a gente consegue construir os test bench aí de forma bem poderosa. Algumas construções, algumas sintaxes aí não sintetizáveis são essas aqui, ó. CMOS, NMOS, RCMOS. Assign ele é sintetizável, mas coloquei aqui também deassign, principalmente assign e deassign, né? Os dois juntos. Devparam, event, force, fork join, forever, while, repeat. Eu tenho essas estruturas aqui, while. Eu não consigo sintetizar isso em hardware. Initial, primitives, real data, time values, rtrans. Tem várias construções que eu não consigo sintetizar em hardware, mas ele serve para a minha simulação. Não vou ficar falando de cada um desses não, são muito específicos. Se vocês precisarem usar um dia, aí vocês aprofundam em cada um. Para a gente falar de test bench, a gente tem que falar sobre esse termo, que seria Device Under Test, ou DUT. O que seria o Device Under Test? É aquela funcionalidade que eu desejo validar. Ou seja, o bloco, por exemplo, a gente não fez o bloco de contador daquela outra vez? Então, aquele lá seria o nosso Device Under Test, ou seja, o dispositivo que eu quero testar. O test bench mesmo, ele é o código de apoio que ele vai aplicar os estímulos lá e colher a resposta para eu ver se meu projeto está certo. Então, que ela pode ser feita até mesmo pelo desenvolvedor do projeto. Eu estou pensando nisso numa escala maior, uma empresa que trabalhe com isso. Porque dependendo de uma empresa, o que acontece? Um faz o device que a gente chama, que é a funcionalidade mesmo do circuito, e o outro ele só testa, ou seja, são duas equipes diferentes. Uma equipe para fazer os blocos, outra equipe para fazer os testes, fazer as simulações. Então, mas ela também pode fazer pela mesma pessoa. Quando a gente está trabalhando aqui, no nosso caso, a gente faz, é a mesma pessoa que faz o teste, é a mesma que fez o projeto. Então, como é que a gente constrói um test bench? Primeira coisa importante, o arquivo de test bench, ele não tem entradas nem saídas. Ele não vai ter nada disso. E quando ao simular o módulo aí, as entradas, daí é um detalhe, eu vou mostrar ali aqui nesse exemplo de baixo, vai ficar mais claro. Todas as entradas do meu módulo que eu tinha, ou seja, todas aquelas entradas que eu tinha, os inputs, eles vão virar um dado do tipo register ou reg, no test bench. E as saídas, que eram os outputs, eles vão se tornar o wire. Olha só, vamos ver o exemplo aqui de baixo para a gente entender. Por exemplo, eu tenho lá o módulo, exercício 3, tem as entradas in, clock, clear, op e out. O out no caso é a saída, né? Então, como que eu vou criar o test bench? Eu vou ter esse meu arquivo, vou criar um novo módulo
Aí, por convenção, daqui é para facilitar, para deixar tudo mais organizado, eu coloco o nome do meu projeto, o nome do meu bloco, o device que eu quero testar, underline TB. Esse TB vem de teste bench. Então eu sei que é o teste bench do exercício 3. Bom, logo depois vocês veem que eu tenho abrir e fechar parênteses sem nenhum termo lá dentro. Isso quer dizer que eu não tenho nenhuma entrada, nenhuma saída. Então, como eu falei com vocês, o arquivo testbench ele não tem entrada nem saída. Agora, se a gente observar agora minhas linhas de input, meus inputs aqui de cima, o que eles viraram aqui no meu testbench? Eles viraram registradores CLK e CLR. Eles precisam ter o mesmo nome? Não, não precisam ter o mesmo nome. Coloco aqui só para me facilitar mesmo. Mas se eu quiser colocar aqui, por exemplo, CLK_TB, ou seja, é o clock do testbench. CLR_TB, só para eu diferenciar. Até quando eu fizer um exemplo aqui com vocês, eu vou fazer dessa forma para diferenciar os dois, para não confundir a cabeça. Então, na linha de baixo eu tenho um input, virou um reg. Input, virou um reg. Agora, se for, o que os meus outputs viram? Eles vão virar um while. Então, eles vão virar um while. E meus bits, a quantidade de bits de cada um deles vão se manter. Se eu não mantiver isso, vai dar errado. Então, eu tenho que manter a mesma quantidade de bits, só vou mudar o tipo de dado. Bom, o clock é o quê? Uma onda quadrada, não é? Então, a gente está começando a construir o test bench. Como é que eu faço para simular um sinal de clock no meu test bench? Eu vou usar essa minha estrutura aqui, always, ou seja, toda vez. Só que agora eu não vou ter uma lista de sensibilidades. Eu vou fazer always toda vez que toda vez, né? Sempre eu vou fazer o quê? O que é essa estrutura aqui de hashtag 5? Seria o quê? No tempo 5, ou seja, após decorrer 5 tempos da minha escala de tempo que eu vou ter, após 5 escalas de tempo, o que eu vou fazer? O meu clock vai receber o inverso do meu clock. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou comutando o sinal do meu clock, não estou? Então, hora ele era 0, depois ele vai virar 1, depois 0, depois 1. Então, o que eu estou fazendo aqui é simulando uma onda quadrada. Então, eu estou criando aqui meu sinal de clock. Se vocês repararem, ele está dentro de uma estrutura de always, então por isso que eu coloquei meu CLK sendo um registrador. Agora, como que eu simulo meus sinais de entrada? Eu posso usar um bloco initial. O bloco initial ele é similar ao bloco always, só que ele só vai fazer isso quando ele inicializar a primeira vez. Então, ele vai lá, begin, por exemplo. Aqui eu tenho um código repeat 2000. O que isso quer dizer? Voltando aqui, né, só para falar do início, ele roda aí no tempo zero, ou seja, quando inicializar aí minha simulação. E ele não vai repetir mais. O begin é para começar, né? O repeat, ele é uma construção não sintetizável, ou seja, eu não consigo colocar isso em hardware, só serve para simulação. Se eu colocar repeat 2000, quer dizer que eu vou repetir 2000 vezes esse pedaço de código aqui que eu tenho aqui embaixo. Certo? Então, o que ele vai fazer? A cada 10 unidades de tempo, meu NAIN vai receber 0. A cada 60 unidades de tempo, meu NAIN vai receber 1 e meu IN vai receber, ou seja, minha entrada vai receber um valor randômico. Aqui eu já estou estudando uma outra estrutura
de atribuição, que seria randômica, ou seja, vai colocar um valor qualquer lá. Detalhe que esse valor qualquer, essa estrutura, o S comercial, né, random, ele não é sintetizável, eu só consigo usar isso em simulação. Então, eu vou aí atribuir uma atribuição retardada de 10 unidades de tempo, depois uma atribuição da interpretação em 50 unidades, agora o que eu acho que está errado seria 60. Aqui é uma atribuição non-blocking, aqui é uma atribuição randômica. Depois eu vou fechar aqui o meu begin, depois fecho esse meu begin e fechei. Então aqui eu estou simulando o que? Meus dados de entrada, os sinais que vão estar nos meus sinais de entrada. Tem algumas outras sintaxes aí que a gente usa também, que seria stop, tem esse S comercial, né? O cifrão, né? Falar S comercial, mas é o cifrão. O stop para parar a simulação, finish sai da simulação, monitor exibe um determinado valor, o time é função que responde ao tempo atual de simulação. Então tem várias sintaxes aí que podem me ajudar na minha simulação do código. Tem vários outros sintaxes aí, eu posso abrir algum arquivo, eu posso fechar, eu posso ler uma memória, posso ler uma memória que é uma memória binária, uma memória em hexa, eu posso fazer getC, eu não lembro o que era, getC, getS é uma string, aqui é o scanf, é para ele pegar algum valor, né? O read é para ele ler algum arquivo, seek eu acho que era para procurar, rewind eu acho que é para ele voltar algum tempo. Então tem várias estruturas aí que me auxiliam. Essas sintaxes provavelmente a gente nem vai usar tanto aqui na aula, mas para vocês saberem que eu tenho aí uma lista bem poderosa aí de coisas para fazer. Quando a gente está trabalhando com projetos mais complexos, a gente vai usar alguma dessas estruturas aí. Então tem aí mais sintaxe, alguns dois sites aí que podem auxiliar. Tem várias sintaxes aí que vocês podem observar. Vamos pegar esse exercício aí, que é simular o ciclo desenvolvido no contador de módulo 64, aquele módulo que a gente já tinha feito. Vamos criar um test bench, vamos ver como é que a gente faz isso para ver o resultado. Bom, eu estou aqui no Quartz agora, tenho o meu programa, aquele meu projeto que eu tinha criado, que seria um contador de módulo 64. Então eu tenho isso daqui. Eu vou fazer uma coisa importante que não estava aqui, que seria colocar o meu clear, porque senão vai dar um problema aqui na hora de eu começar a contar. Só deixa eu fazer se meu clear estiver em alto, o que ele vai fazer? Meu count recebe 0. Se não, vou colocar aqui 5 0. Se não, ele vai fazer aquilo que eu tenho. Não coloquei begin end, porque é uma linha só. Tem que colocar aqui. Poderia ter colocado no final ali, depois do alt. Mas eu vou colocar assim, só questão de ordem mesmo. Então, tem o meu arquivo aí .v, que eu já tinha criado. Vamos criar nosso arquivo testbench. Bom, com o meu projeto ali em mãos, o que eu vou fazer? Vou criar um novo arquivo Verilog. Vim aqui, criei um novo arquivo Verilog. Não mudo nada no meu projeto por enquanto. Vamos criar. Então,
meu bloco não chamava contador 64 underline RE. Eu não quero criar o teste bench do meu bloco, então eu vou lá colocar módulo, né, contador 64 RE, que é aquele bloco que eu quero testar. Vou colocar underline TB. Abri, fechei parênteses, ou seja, não tem nenhuma porta de entrada e nenhuma porta de saída. Eu já coloco o end módulo só para não esquecer. Pronto, ficou azul. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar meus inputs, meus outputs e vou copiar lá para o meu arquivo. Normalmente eu já faço desse jeito para me facilitar. O que era input vai virar registrador. O que é output? Ele vira wire. Bom, eu vou colocar aqui o underline TB só para identificar que é o sinal do teste bench, para vocês entenderem, para a gente diferenciar o que é o CLK, o clock do TB, o que é o clock do meu projeto mesmo. Então, como que eu falei com vocês, eu quero simular, a primeira coisa, o meu clock. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer sempre que meu 5 unidades de tempo, ocorrer 5 unidades de tempo, meu CLK TB vai receber o inverso do meu CLK TB. Pronto. Então eu tenho isso aí. Eu vou então fazer meu initial. Aqui eu nem vou colocar o repeat, que eu não preciso tanto por enquanto. Eu vou fazer que no meu tempo 0, vou colocar no meu tempo 1, não vamos colocar tão coisa assim não. Que meu clear TB ele vai para 1. Não, vou colocar primeiro para 0. Vai ser 1D0. Depois, no tempo 2, ele vai receber 1. No tempo 3, ele vai receber 0 de novo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou construindo uma onda com um pulso, ou seja, ele está em 0, vai para 1, volta para 0. Para ele resetar esse meu contador anterior aqui, ó. Certo? Então, criei meu arquivo, meu sinal de clear. Tá vendo que eu estou sempre colocando uma atribuição non-block. Agora, o que eu vou fazer? Eu criei meus dados de entrada, que seria meu clear, meu clock, meu clear, e vou fazer o seguinte: eu tenho que chamar esse meu bloco anterior aqui. Esse meu bloco anterior, ele vai ser esse daqui. Como é que eu chamo esse meu bloco? Da mesma forma que eu fazia anteriormente, que é que eu instanciava ele. Eu vou como se eu estivesse instanciando o meu arquivo mesmo. É como se meu contador 64 underline RE, ele seria então uma instância desse meu bloco, ou seja, como se o meu principal fosse meu TB. Então eu vou colocar lá o arquivo que eu quero, o nome que eu vou dar para ele, contador, e vou fazer aquela estrutura. Se eu quero instanciar, eu vou colocar um ponto antes, colocar o que eu vou conectar em cada uma das portas. Quem que vai estar conectado no meu CLK? Vai ser o meu CLK TB. Quem que vai estar conectado no meu clear? Vai ser o meu clear TB. Quem que vai estar conectado no meu out? Vai ser meu out TB. Certo? Vou salvar aqui meu projeto. Vou colocar aqui como NTB. Meu projetão, meu arquivo. Então,
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer. Acredito que não. Vou fazer uma análise e síntese, só para ver se ele vai dar algum problema. Tem que, tem que lembrar aqui se ele vai fazer a análise desse meu TB também. Agora eu não estou lembrando de cabeça se eu tenho que fazer uma outra configuração aqui antes. Se aqui ele já verifica. Vamos aguardar. Bom, parece que ele fez aí ele fez a sintetização, né, dos dois códigos. O que eu vou fazer agora? Primeira coisa, o programa de simulação que eu tenho não é dentro do Quartus, é um programa externo. Como que eu vou linkar ele? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o que? Linkar onde está instalado esse meu programa. Então eu vou vir aqui em Tools, Options, vou vir aqui em EDA Tool Option e verifiquem aqui, ó, Model Sim, tracinho, altera. Aqui vai esse programa Model Sim altera é o que a gente vai usar para fazer as simulações. Reparem que o meu está aqui já linkado. O de vocês não vai estar, se vocês não mexeram isso alguma vez. Como é que eu faço para linkar? Eu vou vir aqui nos 3 pontos. Vocês vão escolher o diretório onde está instalado. Primeira coisa, provavelmente o de vocês estão igual, vai ser C2 pontos. Vocês vão vir em altera 13.0 SP1. Aí nessa pasta vocês vão ver aqui, ó, model sim underline ASE. Então aqui seria uma model sim altera. Vou dar um clique aqui e depois eu vou vir aqui, ó, no Win32 AE ALOEM. Deixa eu confirmar aqui para ver se é isso mesmo, com certeza. Isso mesmo. Vou clicar lá, vou até voltar aqui de novo. Eu tenho aqui altera, model sim, só dar 2 cliques aqui e boto selecionar pasta. Selecionei a pasta, ele já vai colocar o caminho aqui. Então, na verdade, só vou colocar o caminho. Não precisar colocar aqui o exe não. Aqui ele já identifica. Pronto, dei um OK. Eu só vou precisar fazer isso uma única vez. Depois que eu fiz isso uma vez, todos os projetos que eu criei, eu não vou precisar mais fazer isso. Porque daqui é só a primeira vez, é uma configuração mesmo. Então, essa configuração vale para qualquer projeto. Agora, na hora que a gente criou o nosso projeto, provavelmente vocês não colocaram o arquivo de simulação. Então, o que eu vou fazer no meu segundo passo? Vou vir aqui com o meu projeto, vou com o botão direito, vou vir em Settings. Venho aqui no EDA Tool Settings. Não sei se vocês fizeram isso, mas quem não fez tem que vir aqui, ó, Simulation. Vamos colocar Model Sim Altera, formato, Verilog HDL. Detalhe, isso vocês vão ter que fazer para todos os projetos. Toda vez que você criar um novo projeto, se você não setar isso naquele wizard inicial, vocês vão ter que fazer isso como que eu falei. Vem com o botão direito, Settings, vamos colocar qual que vai ser a forma de simulação. Então, dei um OK. Tudo bem, então eu criei meu arquivo TB, já estava com o meu arquivo aqui RE. Como que eu faço para fazer a simulação? Eu tenho que fazer uma outra configuração. Eu vou vir aqui com o botão direito novamente, Settings, vou vir aqui ó, em Simulation. Aí no Simulation, está dentro de que? EDA Tool Settings. Vem no Simulation, tá aqui ó, Tool Name, Model Sim altera, tá ok. Formato de Output Netlist, vou colocar Verilog.
Meu tempo, minha escala de tempo, pode deixar um pico um segundo, se você quiser mudar, pode alterar. Aí o mais importante aqui, tá vendo aqui, ó, Native Link Settings, aqui tá em nono. Vocês vão colocar em Compile, Test Bench, ou seja, aqui que eu vou começar a linkar aquele arquivo que eu criei, vou vir em Test Bench, abriu essa nova janela, vou vir em New, aí abriu essa uma outra janela aqui. O que eu vou fazer? No File Name, eu vou apertar nesses três pontos aqui e vou selecionar o meu arquivo testbench que eu criei. Eu não criei aqui, ó, contador 64, underline RE, underline TB. Então, se vocês repararem, eu coloquei underline TB para me facilitar até na hora de eu encontrar esse meu arquivo. Então, vou dar um open aqui, vou dar um add para adicionar. Test bench name, eu vou colocar o mesmo nome, olha lá, contador 64 RETB. Coloquei o mesmo nome que estava aqui. E aqui, se vocês observarem, tem o Run Simulation até todo vetor de estímulo for usado. Eu costumo colocar aqui, ó, terminar a simulação em... Bom, o nosso tempo não está em 1 picosegundo. E a gente colocou um tempo de 5. Vou colocar aqui uns 100. Deixa eu ver. 100 picosegundos? Talvez. Vamos ver o que acontece. Então, dei um OK. Se vocês repararem, agora eu já tenho aqui, ó, um teste bench, o nome dele, o top level, quanto tempo ele vai rodar e o nome do arquivo. Então, dei um OK. Vocês já observem que aqui agora já estou com esse arquivo linkado. Se eu tivesse mais teste benches, eu ia aparecer vários aqui. Vou colocar o que eu quero. Vou dar um apply. OK. Agora, eu já linkei o meu test bench, meu arquivo de test bench, ao meu projeto. Vou vir aqui em Tools, Run Simulation Tool e vou vir em RTL Simulation. Vim em RTL Simulation. Se eu linkei certo lá meu arquivo de Model Sim, ou meu programa Model Sim, ele já vai abrir direto. Por isso que eu fiz aquele options lá. Se vocês não fizerem isso, nem vai abrir esse programa, ele vai dar um problema, ele vai falar que não encontrou o programa Model Sim. Se vocês quiserem fazer o teste, podem fazer. Apagar aquele caminho onde está o Model Sim que eu ensinei lá no início. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Então, dependendo aí, ele pode demorar alguns segundos. Vamos aguardar. Bom, já abriu aqui embaixo. Vamos ver o que ele está fazendo. Bom, agora abriu meu molde assim e ele está aí fazendo ele está compilando o teste bench, está fazendo várias questões aí e deu algum problema aí na minha simulação. Vamos olhar o que eu fiz de errado. Tá. Bom, o que eu fiz de errado aqui, vou fechar esse meu modelo sim, foi que eu inverti o nome. Então, eu sempre confundo isso daqui. Computador, normalmente, é o nome e o nome que eu quero dar, né? Eu confundo isso sempre. Então, vou fazer uma nova síntese. Ok. Vou vir aqui em Tools, Run Simulation, Run RTL Simulation. Então, já vai abrir o Model Sim de novo e vai fazer aí meu teste. Dá uma olhada, o que aconteceu.
Bom, tive algum problema aqui. Se vocês repararem, ele criou. Agora eu tenho aqui minha saída, meu clock TB, meu clear TB. Bom, se repararem, eu até fiz isso de propósito. Olha só o que aconteceu. Tá vendo que tá dando esse xizinho, esse vermelho? Esse vermelho é o quê? É um valor indeterminado. Ou seja, ele não sabe qual valor que é. Por que que eu tenho esse valor indeterminado? Porque no meu clock, se vocês olharem que é o que está vermelho o tempo todo, o meu clock, ele, quando eu falei para ele fazer aqui no meu CLK-TB, recebe o inverso, ele não tinha um valor inicial para ele. Se ele não tinha um valor inicial, ele não consegue nem inverter. Então, o que eu vou fazer aqui no meu início? Eu vou falar que meu clock TB, logo no início da simulação, ele vai receber o valor zero. Então, com isso, aquele problema ali meu vai melhorar. Vamos aqui fazer a simulação. Para isso, eu tenho que fechar meu Model Sim de novo. Vou fazer aqui run RTL. Enquanto vai abrindo aí, aquela forma da gente simular usando o waveform, todo esse test bench ele vai criar automaticamente para a gente. Então aquilo lá é só um facilitador. Mas aí você pode pensar, isso daqui é bem mais, aquela forma é bem mais simples. Parece que é sim mais simples. Só que aqui eu tenho ferramentas melhores para trabalhar e além disso vocês têm que aprender, porque é uma forma aí que vocês podem ser exigidos. Vamos ver aqui, ó, se vocês repararem, agora o meu clock, deixa eu ajeitar essas janelas aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Eu tenho aqui meu clock agora, ele é uma onda quadrada, ou seja, ele começou em zero e foi fazendo ali o tempo todo. Ou seja, a cada borda de subida, ele vai fazer contagem. Por que que essa minha primeira borda de subida, ele não fez nada? Porque eu tenho aqui o meu clear ativo. Se meu clear está ativo, independente da minha borda de clock de subida, ele vai manter zero. Então meu clear lá deu um pulso, depois ele voltou para zero. E minha saída, vamos ver que ele está em binário, né? Vamos mudar aqui a forma de apresentação dele. Eu vou vir aqui em View, não é Radix. Vou colocar ele de Unsigned Decimal. Bom, olha só o que está acontecendo. Eu tenho ali ó, o meu clock, a cada borda de subida, ele está contando 1. Então, eu estou fazendo a contagem. A gente colocou aqui, foi 100 picosegundos. Então a gente não conseguiu ver aqui o restante da minha simulação. Eu poderia vir aqui e ficar dando run, mas isso aqui vamos fazer da forma talvez mais intuitiva. Vou fechar, vou vir aqui em settings novamente, estou em simulation, vem em test bench, e eu quero alterar esses 100 picosegundos. Vou vir em edit, vou querer que se eu vou colocar, no caso então, se eu colocar em 10 vezes, né? Colocar 1000 picosegundos. Deixa eu ver se alterou. Alterou. Dá um apply. Ok. Vou fazer de novo a simulação. Vem aqui em Run Simulation Tool, RTL. Ou então eu posso vir aqui nesse símbolozinho que é a mesma coisa.
Bom, agora eu tenho lá, ele simulou aí bem mais amostras. Vamos ver o que está acontecendo. Vou vir aqui colocar de novo em decimal. O que vai acontecer? Ele está... Decimal não, é unsigned decimal. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Ou seja, um unsigned, ou seja, sem sinal. O binário sem sinal, então está contando. Ele tem módulo 64. Contou até 31. O que eu fiz alguma coisa de errado porque ele é o módulo 64. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu fiz aqui. O meu out. Eu tinha colocado. Então aqui seria um. Eu fiz errado aqui no meu projeto. Tá vendo que a simulação é importante? Porque na simulação, no meu projeto eu tinha colocado 5 bits. 5 bits ele conta até 32. Então, na minha simulação, eu reparei que ele estava contando até 31 e estava zerando de novo, ou seja, tinha 32 posições. Então, pela simulação eu consegui enxergar isso. Nem foi de propósito, mas até foi bom para vocês verem que pela simulação eu consegui enxergar um dos erros que eu tinha feito aqui. Então, mudei aqui para 5, vamos fazer. Aí eu mudo tanto no meu projeto quanto no meu test bench. Vamos ver se agora ele vai contar até 63, né? De 0 até 63. Acredito eu que agora ele vai acertar isso. Vou colocar aqui de novo no formato unsigned. Agora ele vai contar até 64, até 63. Chegou no 63, ele vai zerar de novo. Então, é isso aí. Então, eu tenho um contador de módulo 64 fazendo a simulação por test bench. Só um detalhe aqui, se colocar numa base, se eu colocar na base decimal, ele vai considerar que eu tenho sinal. Então, olha só, quando eu chegar no meu 31, ele vai considerar depois do 31 um número negativo. Então, dependendo da base que eu usar, ele vai me mostrar números diferentes. Poderia colocar aqui no hexadecimal, poderia colocar na base que eu quisesse usar, tá certo? Vou colocar um unsigned aí para vocês darem uma olhada. Um unsigned quer dizer que é um decimal sem sinal. Bom, então em relação ao test bench, o início é isso. Claro que tem várias outras funções, diversas outras particularidades aí, assim parece que ele é bem complicado para fazer uma simulação bem simples. Realmente, para simulações simples, ele talvez exija um pouco mais de tempo, que o outro lá às vezes é mais intuitivo. Só que quando eu tenho muitos sinais, quando eu tenho diversos parâmetros ali que eu tenho que ficar combinando as entradas, aí esse daqui serve muito bem pra gente. Muito bem mesmo. Eu consigo até salvar um arquivo com arquivo de saída, capturar um arquivo de entrada. Então, às vezes eu pego do MATLAB e coloco aqui. Então, eu consigo aí fazer várias funções muito boas com os test bench. Então, na próxima aula, a gente vai continuar essa parte de test bench. Eu quero mostrar fazendo ali uma simulação daquele nosso outro projeto, certo? E vou fazer algumas coisas um pouco mais sofisticadas.